Após reações negativas, o presidente do Senado devolve MP do fim do mundo para o governo. E você vai ver também. O governo cancela leilão de arroz importado após suspeita de fraude. Pix vai ter pagamento por aproximação com o celular. Hamas diz que está pronto para fechar acordo de cessar-fogo. E ainda, homem escala prédio de 30 andares sem nenhuma proteção na Argentina. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E a gente começa com notícias de Brasília. O presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, decidiu agora há pouco devolver a medida provisória que propunha alterações nas regras do PIS e COFINS, a chamada MP do fim do mundo. A medida provisória, foi enviada pelo governo ao Congresso na semana passada e gerou muita polêmica. Muitos políticos criticaram o governo e davam como certa a derrota da proposta no Congresso Nacional. Vários setores da economia também se posicionaram contra. Alguns, inclusive, ameaçaram até aumentar os preços. Pacheco, como presidente do Congresso, pode devolver uma medida provisória se considerar que ela não atende os critérios legais. E, nesse caso, a justificativa para devolver a medida foi alterar as regras sobre os tributos. Por isso, deveria adotar um prazo para essa mudança passar a valer. É o chamado princípio da noventena. E olha só, o governo federal anunciou hoje o cancelamento do leilão para a compra de 263 mil toneladas de arroz importado. A decisão foi tomada após suspeitas de fraude no processo. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura deixou o cargo. O cancelamento foi feito nesta terça-feira pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. A compra tinha sido feita na semana passada. Ao todo, o governo federal comprou por meio de um leilão 266 mil toneladas de arroz. Segundo a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, parte das empresas vencedoras do leilão não tem capacidade técnica e financeira. O governo anunciou que vai ser feita uma revisão dos mecanismos para os leilões, com o objetivo de criar novos modelos que tragam segurança sobre as empresas a serem contratadas. O ministro concedeu entrevista coletiva ao lado do presidente da Conab, Edgar Preto, e do ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Ele disse o que deve ser feito para evitar problemas. Como foi dito pelo presidente Edgar, quem habilitava as empresas a participar do leilão era a Bolsa e não a Conab. O resultado a gente ficava sabendo depois quem que a Bolsa habilitou e quem que disputou e quem que ganhou. Nós vamos construir mecanismos para que a gente possa avaliar antes quem vai participar. Simples assim. E tem esses mecanismos. É possível. É possível. Exigir capacidade financeira. Mas saber antes. Das empresas, experiência na área. O governo, a modernização está exatamente nisso. Nós não podemos, depois do leilão acontecer, a gente tinha compreendido que tinha sido um sucesso, 263 mil toneladas, um preço competitivo, mostrou. E diga-se de passagem, tem empresas idôneas e com capacidade de executar a entrega neste leilão que ocorreu. Mas tem outras que a gente tem dúvida da sua capacidade. Por isso... Quantas? Não, a gente... Agora, o que a gente... Agora, o que é fato dizer é que o mecanismo precisa ser dado a transparência ao governo antes. Nós não podemos ficar sabendo depois do leilão quem que se habilitou e quem ganhou. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Geller, pediu demissão do cargo. Um novo leilão será realizado, mas ainda não tem data. O leilão para importação de arroz
foi realizado pelo governo para suprir as perdas do Rio Grande do Sul. E as enchentes no Rio Grande do Sul já influenciaram a inflação. Puxado pelos preços dos alimentos, o IPCA 15 subiu em maio. As informações foram divulgadas pelo IBGE. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de maio ficou em 0,46% em maio. Em relação a abril, a alta foi de quase 0,10% maior. No ano, o IPCA acumula alta de 2,27%. E, nos últimos 12 meses, ficou em 3,93%, um pouco acima do observado nos 12 meses imediatamente anteriores. Ao todo, dos 9 grupos pesquisados, 8 tiveram alta. Quem mais cresceu foi o de habitação, com a maior alta na energia elétrica residencial. Mas o grupo que mais pressionou o índice foi de alimentos e bebidas, muito influenciado pela alta de tubérculos e legumes, como a batata inglesa. Já a variação de saúde e cuidados pessoais foi a maior entre os 9 grupos investigados pela pesquisa. No grupo dos transportes, a passagem aérea registrou a primeira alta do ano e foi o 4º item individual de maior impacto na inflação do país. Com as enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre foi a capital investigada pela pesquisa com maior variação da inflação em maio. A situação de calamidade acabou afetando a alta dos preços de alguns produtos e serviços. Entre os locais pesquisados, apenas Goiânia teve deflação. E o governo liberou mais de 10 milhões de reais para ações da Defesa Civil em Porto Alegre. O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial e tem 180 dias de prazo para a transferência dos recursos. A capital do estado gaúcho foi uma das cidades mais atingidas pelos fortes temporais dos últimos meses. Por conta disso, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional vai transferir 10 milhões e 200 mil reais para a cidade de Porto Alegre. E o valor também deve ser utilizado para subsidiar ações da Defesa Civil na região. O sistema da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade mostra que mais de 160 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes. Os moradores dos bairros de Sarandi e Menino Deus foram os mais impactados. Além disso, quase 46 mil empresas também foram afetadas pelas fortes chuvas. A Defesa Civil local tem ajudado a população com a distribuição de kits de limpeza e higiene, cestas básicas, cobertores e água potável. Além disso, os agentes trabalham na identificação de áreas de risco para possíveis deslizamentos de terras e novas inundações. A Prefeitura estipula que 25 mil famílias de baixa renda foram afetadas pelo fenômeno climático. Além disso, o governo local calcula de 11 mil pessoas com deficiência também sofreram impactos com as enchentes. As empresas começaram a calcular os estragos provocados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Só no setor automotivo, o prejuízo é estimado em pelo menos 1,5 bilhão com a perda de veículos e danos às lojas. Além disso, seguradoras estimam que 200 mil veículos da população foram atingidos. Olha, de cada 10 gaúchos, 9 estão sofrendo de ansiedade após a tragédia no estado. É o que mostra um estudo feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em parceria com o Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Até o momento, já foram analisadas cerca de 1.000 respostas de um total de 2.500 entrevistas, que foram feitas pela equipe da Universidade e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. As pessoas relatam problemas como o transtorno do estresse pós-traumático, ansiedade, depressão e esgotamento profissional, o burnout. 9 em cada 10 moradores do estado do Rio Grande do Sul dizem estar sofrendo pelo menos de uma destas doenças de saúde mental. Os questionários da pesquisa foram aplicados ao longo de 3 semanas e mostram que 91% das pessoas estão com ansiedade, 60% com burnout e 50% com quadro de depressão.
a pesquisa ainda está em andamento e deve ser aplicada em moradores de outras regiões atingidas. A psiquiatra Simone Hauck, professora e coordenadora do estudo, está usando suas redes sociais para convidar a população a participar. Vamos falar de economia agora. O Pix deve ter novidades nos próximos meses. Isso porque o Banco Central está desenvolvendo um novo sistema para pagamento por aproximação e com o celular. Confira. O presidente do Banco Central do Brasil, Campos Neto, declarou nesta terça-feira que está sendo feita uma parceria com o Google Pay e Apple Pay para que possa tornar possível fazer pagamentos no Pix por aproximação usando o celular. Campos Neto afirmou ainda que uma das razões das pessoas preferirem usar o cartão de crédito ao Pix é a facilidade da ferramenta de aproximação. Ele também defendeu o diálogo entre países para uma evolução global nos sistemas de pagamento instantâneo. O Banco Central informou na última sexta-feira que as transações via Pix registraram um novo recorde, com 206 milhões e 800 milhões de operações em um único dia. Segundo a instituição, as transações somaram mais de 90 bilhões de reais. O valor também é recorde. E o Brasil será o primeiro país do mundo a ter o modo ladrão nos celulares Android. O recurso já estará disponível para alguns aparelhos no próximo mês. A Google oficializou o início dos testes do modo ladrão no Android. Antes do lançamento, as lideranças do Google vieram até o Brasil para entender como funcionam as gangues das bicicletas. O recurso funcionará nos aparelhos com Android 10 ou superior, de modo que a tela do celular será bloqueada ao identificar que alguém o arrancou da sua mão rapidamente. A empresa explicou que o próprio celular identifica o roubo usando inteligência artificial e o acelerômetro, que é o sensor que mede a vibração e a aceleração. Assim que o ladrão puxar o aparelho de sua mão, o dispositivo bloqueia a tela e ele só poderá ser ligado novamente com a senha. A função pode identificar fugas a pé, de bicicleta, de moto e carro. E a mensagem possível roubo detectado. Este dispositivo foi bloqueado automaticamente para proteger seus dados. É exibida logo após o roubo. E o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, recebe em média 830 chamadas de alerta de balões por ano. São Paulo e o Rio de Janeiro são os locais onde o perigo é maior. Vamos conferir. Só neste ano são 187 registros de ocorrência de balões. Percebe-se ainda um aumento dessas ocorrências entre os meses de maio e julho, que é a época mais crítica em função das festas culturais. Esse período representa 40% do total de ocorrências do gênero no Brasil. O perigo aumenta quando as condições meteorológicas não permitem o avistamento e, consequentemente, impedem o desvio do que pode ser feito a tempo pelo piloto de um avião, por exemplo. Dependendo da massa do balão e da velocidade da aeronave, o impacto da colisão pode chegar a 250 toneladas. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, disponibiliza no próprio site a página de risco baloeiro, que criada com a finalidade de coletar informações sobre eventos relacionados a balões. Nos últimos 5 anos, o CENIPA recebeu em média 830 denúncias anuais de ocorrências de balões. O estado com maiores números são Rio de Janeiro e São Paulo. Em 2023, foram 837 reportes, sendo 338 apenas no Rio e outros 370 em São Paulo. E é importante ressaltar que a soltura de balões é considerada uma prática ilegal, sujeita a penalidades previstas em lei, conforme estabelecida no artigo 261 do Código Penal. Além disso, essa atividade pode ser considerada também crime ambiental segundo a Lei nº 9.605 de 98, pois pode causar incêndios em áreas florestais e urbanas. E veja a seguir, Hamas diz que está pronto para fechar acordo de cessar fogo. E ainda, homem escala prédio de 30 andares sem nenhuma proteção na Argentina. Nós voltamos já.
Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. E a Polícia Federal acredita que 181 envolvidos na tentativa de golpe em 8 de janeiro podem estar escondidos em países vizinhos, como a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. A Polícia Federal trabalha com a possibilidade de 180 envolvidos nos atos golpistas no dia 8 de janeiro de 2023. E esses refugiados estão buscando se esconder na Argentina, Uruguai e Paraguai. A informação é do diretor de combate do crime organizado, Ricardo Saadik, que participou de uma operação no começo de junho para prender envolvidos nos atos que descumpriram medidas cautelares judiciais ou ainda fugiram para outros países. O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que os pedidos de extradição daqueles que fugiram para a Argentina seriam feitos nesta semana. O Brasil aguarda a resposta da Comissão de Refugiados da Argentina para, com base nos dados colhidos, fazer os pedidos de repatriação. O governo argentino ainda analisará caso por caso os pedidos de refúgio de brasileiros ao país. O motivo é que a solicitação não foi feita por um grupo unificado. Não há também nenhum nome importante entre os foragidos no país, o que poderia causar comoção para que o governo concedesse o pedido de refúgio. A Polícia Federal já sabe que esses refugiados brasileiros entraram sem passar pelas autoridades da fronteira da Argentina e entraram em porta-malas de carros, atravessando rios ou a pé pela fronteira. E agora uma notícia para trazer esperança. A guerra na faixa de Gaza pode estar próxima do fim. O Hamas afirmou hoje que está pronto para responder e aceitar a proposta de cessar-fogo aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU. O grupo terrorista Hamas disse que já tem uma resposta oficial sobre a resolução de cessar-fogo que foi aprovada pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. O texto do acordo foi elaborado pelos Estados Unidos. Ainda não há informação sobre o conteúdo da resposta dada pelo Hamas. O grupo quer um novo cronograma para um cessar-fogo permanente e a retirada das tropas de Israel da faixa de Gaza. A proposta deste acordo envolve 3 fases. Na primeira fase, deve ocorrer um cessar-fogo absoluto durante pelo menos 6 semanas. As tropas devem ser retiradas das áreas mais povoadas da faixa de Gaza. E os reféns sequestrados durante o ataque do grupo terrorista Hamas, entre eles mulheres, idosos e feridos, devem ser libertados. Em troca, Israel vai libertar os prisioneiros palestinos detidos. Na segunda fase, os demais reféns devem ser libertados, entre eles homens e soldados. E em troca, os prisioneiros palestinos também serão soltos. Ainda está prevista a retirada total das tropas israelenses da faixa de Gaza. Na terceira e última fase do acordo, deve ser iniciada uma grande reconstrução de Gaza, que enfrenta décadas de devastação causada pela guerra. E um estudo norueguês mostrou que o ano de 2023 foi o que mais registrou conflitos armados desde 1946, embora o número de regiões afetadas por essas guerras tenha diminuído. A tragédia da guerra nunca esteve tão presente nos últimos 80 anos como em 2023. Um estudo norueguês do Instituto de Pesquisa para a Paz de Oslo confirmou que o período foi o que registrou mais conflitos armados desde 1946. A boa notícia é que o número de estados afetados pelas guerras diminuiu. No ano passado foram registrados 59 conflitos bélicos no mundo, 28 deles na África. A cifra de países atingidos por um conflito caiu de 39 em 2022 para 34. Da mesma forma, as mortes em combates foram reduzidas pela metade, para cerca de 122 mil. Mesmo assim, esses números são os terceiros mais altos desde 1989, devido à invasão russa da Ucrânia e ao conflito em Gaza, entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas. De acordo com um estudo que avalia as tendências de guerra entre 1946 e 2023, o nível de violência global não estava tão alto desde a Guerra Fria. Pesquisadores sugerem que a situação dos confrontos é mais complexa, com um número maior de atores beligerantes ativos dentro de um mesmo país. Se as mortes em combate caíram no ano passado, o total dos últimos 36 meses é o mais alto das últimas 3 décadas. Depois da África, as regiões do mundo mais afetadas por conflitos armados foram a Ásia com 17,
o Oriente Médio com 10, a Europa com 3 e as Américas com um único conflito. E olha só essa história, um homem foi flagrado na Argentina escalando um prédio de 30 andares. Mas o mais chocante é que ele não estava com proteção alguma, sem nada. O prédio tem 125 metros de altura e 30 andares. O homem é um influencer da Polônia e é conhecido por ser um escalador profissional de edifícios. Ele tem milhares de seguidores nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver que ele não usa nenhum equipamento de proteção, apenas luvas e sua câmera. Um morador da região flagrou o momento e chamou as autoridades. Ele também contou que o polonês havia tentado a escalada anteriormente e foi barrado pelos funcionários do edifício. No momento do resgate, o influencer estava entre o 8º e o 15º andar do prédio. O Homem-Aranha polonês já viajou o mundo escalando pontes, prédios e arranha-céus, e até mesmo a Torre Eiffel, na França. E agora uma boa notícia. Na próxima sexta-feira acontece o lançamento da canção Daremos Glória, de Matheus Duque. E hoje a gravadora Graça Music divulgou algumas imagens dos bastidores desse trabalho. Vamos conferir então. O lançamento da Graça Music já chega dando glória. O EP Jesus, de Matheus Duque, é mais um álbum de total louvor a Cristo. Jesus é um álbum com 5 músicas gravadas ao vivo. Tá um projeto muito lindo, de verdade, com a produção do Wesley Santos. Foi um tempo muito especial que nós vivemos nos estúdios da Graça Music. E é um prazer anunciar para vocês o lançamento desse novo álbum, Jesus. A primeira canção do EP tem participação especial da cantora e pastora Ana Nóbrega. E quando eu recebi o convite dele para gravar, para participar, na hora eu disse sim, porque eu sabia que ia ser um presente de Deus para minha vida, mas eu não imaginava o quanto seria especial. Este vídeo, registrado em um dia de gravação, explica a dimensão do projeto. Aleluia! O Espírito Santo tomou conta daquele lugar e claramente guiou cada um dos envolvidos no trabalho dirigido pelo produtor musical Wesley Santos. Hoje, acho que as pessoas conseguem entender um pouquinho do que a gente viu, do ambiente que foi criado, da vibe que saiu daqui, de como o povo reagiu. E é a explicação do que Deus faz no meio da gente, no meio do que a gente acredita. Então, acredito no Duque, acredito no que ele carrega, apoio esse ministério, é por isso que eu tô aqui hoje. Então, Deus abençoe a todo mundo. Um beijo, Duque, você é um cara especial pra caramba. E é isso, você vai colher agora os frutos daquilo que a gente plantou. Deus abençoe.